Quero agradecer essa oportunidade que os irmãos estão me dando, esse privilégio que tenho para poder contar como Deus me salvou. Talvez seja um pouco difícil para mim falar com tanta gente, com uma multidão, mas é um privilégio alguém poder contar como foi salvo, como foi tirado, como cantamos, dessa terrível situação. Nosso irmão sempre estava destacando Antônio Pedro, talvez poucos conheçam, porque nem mesmo meus irmãos me conhecem por Antônio Pedro. Até já deu engano, alguém chegando na nossa casa perguntando por Antônio Pedro, não sabia quem era. Mas todos aqui conhecem, a maioria me conhece por seu Pedrinho. E é um privilégio poder contar como Deus me salvou. E eu vou convidar para nós ler o versículo no Evangelho de Mateus. É o primeiro passo para nós chegar à conclusão daquilo que aconteceu. Mateus capítulo 4 e o versículo 16, eu queria ler com os irmãos, com a ajuda de Deus também. Capítulo 4 de Mateus e o versículo 16. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. É só esse versículo, vamos ler aqui. Agora vamos ler no Evangelho de João, capítulo 3. Também é 2 versículos só que eu vou ler ali. Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler só esses versículos, porque foi os versículos que eu pude encontrar o descanso para a minha alma. Espero que Deus me ajude a não contar muita coisa da vida passada, mas eu não sou natural da Alvorada, sou de Camaquã, do interior, criado lá na colônia. Eu sei que muitos irmãos já sabem, já ouviram o meu testemunho, mas pode ter alguém aqui que ainda não viu. Criado na colônia lá, mas lá sempre tinha religião, como tem por toda parte. E nós era muito católico lá. E a minha família é até hoje. Mas até mesmo lá em casa, era a casa onde os padres se chegavam, no tempo que nem existia carro. Os padres iam a cavalo para lá, 20 quilômetros longe da cidade, e ficavam lá em casa. Às vezes chegavam lá um dia ou 2 antes da missa, ficavam lá em casa. Nós era bem familiarizado com eles. Então a gente sempre foi doutrinado em alguma coisa, mas sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. Eu não vou demorar muito aí, mas eu sei que parece que às vezes fico pensando que por muitos anos eu nunca pensei na morte. Parece que a morte para mim não entrou nunca na minha cabeça. Mas naqueles tempos, eu acho que talvez eu tinha uns 13 anos, 12 anos, a morte chegou lá em casa.
E isso foi um choque bem grande. Parece que naquele tempo as pessoas sentiam muito a morte, havia muito choro. E também não tinha um lugar para levar o corpo para uma capela, ficava dentro da casa da gente lá, como se diz, o velório. Então aquele foi um motivo de grande choque para mim com aquela idade. Me lembro que não demorou muito, foi o meu avô primeiro que faleceu, depois um menininho de poucos meses, e depois o meu cunhado com 33 anos. A morte nos visitou lá. E naquele período, parece que eu levei mais a sério, pensando na eternidade, talvez nem sabia da eternidade, mas o que seria da pessoa depois dessa vida. Eu sentia isto, muita preocupação. Mas aqueles ensinos de que teria que fazer algo, teria que ser bonzinho, enfim, eu me esforçava. Me lembro de me confessar para o padre, chegava de escrever os meus pecados numa folha de papel para contar para o padre. Tinha vontade de estar de bem com Deus. Então, daquele jeito que ensinaram, parecia até que me dava um alívio quando eu conseguia escrever e contar aqueles pecados que a gente pensava que ofendesse a Deus. Mas, às vezes aquilo dava um consolo, uma paz, mas por pouco tempo logo surgia um vazio e uma insegurança, uma incerteza. Por fim, passei há pouco tempo por lá, logo que casei, vim para Porto Alegre. Chegando aqui em Porto Alegre, um colega de serviço me deu uma Bíblia, sendo que lá no catolicismo o pai tinha uma Bíblia, mas nós nunca lemos a Bíblia, nunca estava ao nosso alcance. Mas vindo para cá, um colega de serviço me deu uma Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a notar que não combinava nada com o que eu tinha aprendido durante aqueles anos lá no catolicismo. Eu cheguei de pensar assim que alguma coisa estava errada, ou o catolicismo estava errado, ou a Bíblia errada, porque não combinava. Bom, resumo do assunto. Fui parar na Assembleia. Fui para a Assembleia de Deus. Então, lá a gente lia bastante a Bíblia, lia mais a Bíblia. E na Bíblia comecei a notar sobre esse assunto da salvação e a certeza da salvação. Que a gente lia muitos versículos, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vários versículos que a gente via que falava dessa certeza da salvação. Mas lá, eu me lembro que muitas vezes eu ficava angustiado porque não tinha certeza da salvação. Não tinha. E às vezes chegava de conversar para os colegas da Assembleia, nós se chamava tudo de irmão lá. Eu me lembro que eu chegava a lhe perguntar para algum daqueles mais chegados, mais conhecidos: irmão, será que eu sou salvo? Aí às vezes aquele irmão sempre dizia: o irmão paga o dízimo. Eu dizia: pago o dízimo. Ah não, então o irmão é salvo. Isso me dava uma paz. Parece que eu sempre queria que alguém me dissesse: tu és salvo. Bom, vou encerrar por aqui.
eu não conhecia nenhum crente, nenhuma pessoa salva, nenhuma pessoa que tivesse certeza da salvação. Eu não conhecia, nem sabia que poderia existir uma pessoa com a certeza que era salva. Um dia eu fui trabalhar numa firma, me encontrei com um homem que disse que tinha certeza da salvação. Esse homem muitos conhecem, hoje irmão, o seu Lopes, seu Antônio Lopes. Ele falou que tinha certeza da salvação. Eu me lembro que eu até cheguei em casa aquele dia e falei para minha esposa, sabe que hoje me botaram a trabalhar lá junto com um homem que tem certeza da salvação. Ela ainda disse que bom, mas eu não estava assim, eu pensava que eu era salvo. Eu tinha assim, mas aquele conhecimento com o seu Lopes, fomos se chegando perto, eu me lembro de perguntar para ele, até ele não me dava muita conversa, mas eu fui me chegando para ele, dia após dia. Eu entrei lá em julho de 74, naquela firma. E logo em seguida eu conheci ele na mesma sessão. Em julho, talvez em outubro de 74, eu fiquei mais perto dele. Ele mesmo ia me ensinar a trabalhar numa máquina. Eu vi pelo jeito dele que era diferente dos outros. Era um entreveiro dentro da firma, uma multidão de gente que era naquele tempo. Mas ele era diferente. Até que eu me encorajei e perguntei para ele, o senhor é crente? Ele ficou um pouquinho quieto. Aí virou para o meu lado e disse, sou. Aí me deu uma curiosidade de perguntar. Eu perguntei para ele, o senhor é da Assembleia? Ele virou e disse, não, eu não sou da Assembleia. Mas bem sério, eu fiquei, mas que coisa. Bom, aí se desenvolveu a nossa conversa, eu sempre fazendo pergunta para ele. Até que ele me convidou para vir numa conferência aqui em Osório, dia 2 de novembro de 74. Está fazendo hoje 38 anos. Primeira reunião que eu assisti do povo de Deus. Me lembro que não tinha nenhuma pessoa que eu conhecesse. Até posso procurar a reduzir, relatar como foi que eu cheguei lá no salão evangélico de Porto Alegre, estava o ônibus encostado, ele convidou para mim vir nessa conferência. Eu disse para ele que achava que não vinha. Ele queria saber por que eu não vinha. Aí só, olha, quando eu vou naquelas excursões da Assembleia, às vezes eu ia numa inauguração ou noutra, numa igreja ou outra, aquelas congregações, era uma gritaria dentro do ônibus, e violão, e gaita, glória a Deus, aleluia, correndo por estrada fora. Eu achava aquilo que não gostava. Aí ele disse, mas é por isso mesmo que eu quero que o senhor vá. O senhor veio, o povo de Deus, como é que se reúne. Eu sei que, sem demora, naquele dia da conferência, dia 2 de novembro, eu estava lá no salão em Porto Alegre. Fui chegando assim, arrumado, uma malinha na mão, e estava um homem ali, perto do ônibus, esse era o seu Wilfredo, que muitos aqui conhecem. O seu Wilfredo ficou me olhando e veio ao meu encontro. Eu cheguei e dei a mão para ele, pensei que ele ia dizer paz ao senhor. Ele disse bom dia. Eu estranhei um pouco. Ele logo perguntou, quem é o senhor?
Eu disse, eu trabalho aqui na firma aí perto e um colega me convidou para essa excursão e eu estou aqui. O senhor é bem-vindo, pode entrar no ônibus. Até hoje não sei quem é que pagou a minha passagem, não sei nada. Entrei no ônibus, vim. Chegando aqui, eu estava meio nervoso, porque não tinha ninguém que eu conhecesse. Eu não vim para cuidar nada, não me lembro, mas eu percebi no ônibus existia uma ordem. Foi logo que essa Freeway foi inaugurada. O povo de Deus vinha numa reverência no ônibus, um silêncio, cantaram uns hinos poucos, numa ordem que, como cantavam lá atrás, cantavam lá na frente. Eu não estava cuidando assim, não fui para cuidar, mas aquilo me chamou a atenção. Chegando aqui, eu estava preocupada. E quando eu vi, tinha um ônibus de Cachoeirinha, outro de Porto Alegre. Quando eu ia descer do ônibus, e agora, como é que vai ser? Tudo estranho. Aí já olhei, o seu Lopes estava ali na porta do ônibus, meio esperando ver se eu ia. Quando eu enxerguei ele, já fiquei aliviado. Já cheguei para perto dele, entremos, fiquemos meio junto. E não tinha tanta gente aqui. Talvez tinha umas 300 pessoas naquela reunião, mas o que mais me chamou a atenção foi a ordem, o silêncio. Quando a gente fechava os olhos para orar, parecia que estava sozinho. Nem um barulhinho de criança, nem adulto, um silêncio. Eu nunca tinha visto aquilo. Fiquei assim, eu não me lembro de nada do que foi falado, mas me lembro do que os crentes, do que o povo de Deus fizeram. Isso é tão importante. Bom, no decorrer daquela reunião, teve o lanche o meio-dia. Eu fiquei constrangido, porque dinheiro não tinha, e agora? Tinha comida, tinha lanche. Eu cheguei a ver aquilo sendo servido, fiquei impressionado. Tanto alimento, tanta fartura. E dinheiro ninguém tirava de ninguém, ninguém cobrava de ninguém. Eu cheguei a pensar que ia cobrar na saída. Perguntei ao seu Lopes, escuta, quanto será que nós vamos pagar? Ele disse, está tudo pago, pode comer. Mas para mim, aquilo era muito estranho. Bom, outra coisa que me chamou muito a atenção. Na Assembleia, a gente não conseguia nem dizer adeus para aqueles homens que vinham lá. Aqui na conferência em Osório, naquele dia 2 de novembro de 74, eu vi o seu João Acã, o seu Henrique, o seu João Acã, o tio do nosso irmão que está aqui. Me lembro dele servindo o leite numa jarra para as crianças, as mães, com as criancinhas no colo, e ele servindo o leite na mamadeira, servindo. Eu nunca tinha visto aquilo. Fiquei impressionado. Os mesmos homens que estavam fazendo parte do estudo bíblico, servindo, eu nunca tinha visto isso. Bom, mas eu não prestei atenção tanto aqui. Depois, na semana seguinte que eu fui trabalhar, eu comecei a pensar. Mas na ordem, no silêncio, no ônibus, eu pensei comigo, mas se aquilo ali não é o povo de Deus, então não tem o povo de Deus na terra. Fiquei pensando assim, mas nunca pensando que eu não era salvo. Eu nunca assisti uma série de reunião.
Mas eu conversava com o seu Lopes todos os dias lá na fábrica, ou quase todos os dias. Até um dia que ele me perguntou se eu era salvo. Eu disse, eu acho que sou. Ele perguntou, por que o senhor acha que é? Aí eu coloquei para ele uma série de coisas. Eu não bebo, não jogo, não fumo, eu não vou a baile, eu jejuo, eu oro, eu sou diácono, canto no coral. E ele escutou aquilo tudo quieto e não disse nada. Passou um pouquinho, ele disse, pois é, eu só tenho uma coisa que me dá certeza da minha salvação. E voltou a trabalhar naquela máquina. E eu no lado, aprendendo com ele. Mas ele me deixou tão curioso que eu não aguentei. Ele não falava nada, ele só disse que tinha uma coisa, eu disse um mundo de coisas. Aí eu perguntei para ele, mas o que é que ele dá certeza? Diz, a morte do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Isso me dá certeza. Eu ficava impressionado com aquilo, não queria duvidar. Eu chegava em casa e contava para minha esposa daquela certeza que aquele homem tinha. E eu pensava comigo, mas é isso que eu queria ter. Mas não pensava em abandonar aquela congregação. Eu sei que logo depois dessa conferência aqui, um dia chegou o seu Henrique na nossa casa, e o seu Alessio. Estavam sentados nos banquinhos, que nem banco para sentar não tinha. Uma caixa ali. Eu cheguei de perguntar para o seu Henrique, o senhor acha que eu não sou salvo? Ele se mexeu ligeiro naquela caixa e deu uma olhada para o seu Alessio e disse, estamos aqui para olhar os alicerces. Tem que dar umas estucadas para ver se está na rocha. Quando ele disse aquilo, eu pensei em ficar quieto, porque ele ia descobrir que eu não estava na rocha. Bom, mas continuei, até que um dia, aí chegou, isso era novembro, aqui dia 4, quando chegou ali por a véspera de Natal, antes do Natal, eu já tinha entregado a minha carteirinha de membro, a minha carteirinha de diácono, entreguei lá para o pastor, mandei para o pastor e mandei dizer para ele, até por um colega da Assembleia, eu digo, o senhor diz para ele lá que eu já achei uma coisa melhor, que eu não vou ir mais. Nós estávamos se preparando para um ensaio lá do dia de Natal. Aí eu fiquei sem Assembleia e sem a salvação, um pouco com medo, não sabia o que... Mas continuei conversando com ele. Passou uns dias, eu cheguei para ele e disse, senhor Lopes, eu não tenho certeza da salvação, eu não sou salvo. Eu até pensei que ele ia ficar bravo comigo, mas ele disse, olha, mas que bom então, o senhor já está compreendendo. Mas ficou por aquilo, nada de eu ser salvo. Bom, eu não quero tomar muito tempo do meu irmão depois. Aí, chegando um dia, quando eu falei que eu não era salvo, ele disse que eu já tinha compreendido um pouco. Eu disse, aí um dia no estudo bíblico, eu estava pensando assim, continuamente, durante todo o dia, mas por que será que eu não me salvo? Por que será que eu não me salvo? Mas isso eu fiz essa pergunta para mim muitas vezes por dia, no dia. Era uma quarta-feira. Eu saí dali da firma, não sabia se ia para casa. E o seu Lopes já tinha dito para mim, olha, eu não tenho mais nada o que lhe dizer. Tudo que eu vou lhe dizer, eu vou repetir de novo, porque eu pensei comigo, que coisa, o homem não tem mais nada o que me dizer mesmo, e eu acho que eu não tenho mais nada o que saber, porque... Aí era uma quarta-feira,
Eu estava muito cansado, não sabia se ia para a parada do ônibus ou se ia para o Salão Evangelho na Tapeaçu lá, que é até hoje lá. Mas eu disse, quem sabe eu vou aprender mais alguma coisa. O Sr. Lopes disse que não tem mais nada para me dizer, já me disse tudo. Quem sabe? Aí fui lá para o estudo bíblico, uma quarta-feira. E eles estavam estudando esse Mateus aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 4. E foi lido esse versículo 16. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. E um irmão em Cristo que não está mais aqui também, já está no céu, fez uma pergunta sobre esse versículo 16. O que quer dizer esse versículo aqui? Um povo estava sentado em treva, viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Isso aqui é dois povos. Como é que... Aí eu me lembro, o seu Henrique, sentado lá, ele disse, isso aqui, esse versículo é a situação que deve se encontrar o pecador, perdido, ele ainda fez com a mão assim, perdido, sem esperança. Mas aquilo foi mesmo que ter tirado um pano dos meus olhos, mas está aí o que eu queria saber, por que eu não era salvo. Eu preciso me sentir perdido, mas eu nunca me senti perdido, como é que eu vou me salvar? Me lembro que eu cheguei em casa aquele dia, bati na porta da casa, disse para minha esposa é Thelma, Thelma, abra a porta aí, quero te contar por que eu não sou salvo. Ela abriu a porta, perguntou, por que tu não é salvo? Porque eu nunca me senti perdido, como é que eu vou me salvar? Entrei para dentro de casa, com aqueles pensamentos, no outro dia, de madrugada, 5h50, já estava de volta lá na fila. E cheguei para o Sr. Lopes, Sr. Lopes, descobri agora que eu não sou salvo, porque eu não me sinto perdido. O Sr. Lopes disse, pois é, o senhor não se sente perdido, mas perdido está. Mas o senhor ora a Deus, quem sabe Deus pode lhe mostrar que o senhor está perdido. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar e a pedir, Senhor, me ajuda a me sentir perdido, para que eu seja salvo. Mas parece que aquilo era só da boca para fora. Mas, ao mesmo tempo eu pensava, vinha um pensamento, mas tu, um diácono, pedindo para te sentir perdido? Mas vinha outros pensamentos, não, mas se eu me sentir perdido, Deus vai me salvar, porque Ele salva os perdidos. E fiquei alguns dias com isso no pensamento. Não, eu tenho que me sentir perdido. Olha, eu não sei explicar como isso aconteceu. Eu sei que passado alguns dias, eu estava num desespero. Bem como nós cantamos naquele hino, não acho outro jeito para cantar, quando vou contar como Deus me salvou, senão aquele hino, que fala de uma terrível situação. Eu me encontrei tão perdido, como eu não sei explicar. Mas eu estava em desespero. Me lembro no dia 12 de março de 1975, ainda já tinha passado de ano. Eu estava no meio-dia, assim, na hora do almoço. Que dia de tristeza, de angústia, de aflição, porque eu sabia que eu estava perdido. Eu pensava comigo, não tem lugar para mim, senão no inferno. Eu sei que Cristo morreu na cruz para me salvar, mas eu não consigo descansar, eu não confio nele, só tenho mesmo que ir para o inferno. Eu cheguei a um ponto de ficar sem força, nem para falar, eu não tinha coragem de falar com um colega de serviço. Tinha o seu Telva, que muitos conhecem aqui.
e costumava nós sentar os dois juntos, bem pertinho, um do outro, o meio-dia. Chegando a hora do almoço, tempo que a gente levava as marmitinhas para o serviço, almocemos e descemos e ficamos ali perto da máquina, sentados. Seu Telmo estava muito alegre, conversando, mas eu estava mudo, não tinha como, uma dor no meu coração. Parecia que eu tinha perdido, uma dor semelhante de quando a gente perde um familiar dos mais queridos. Eu estava ali sem assunto. E o seu Telmo conversando comigo e conversando. Ele viu que eu estava daquele jeito, aí a fábrica, a sirene tocou e nós se levantamos. Ela tocava 15 minutos antes, depois 5 minutos e depois a 1 hora. Aí ele perguntou para mim: Senhor Antônio, e a sua alma ainda continua nas trevas? E eu tinha me esquecido um pouquinho, mas quando ele tocou nesse assunto, Senhor Antônio, e a sua alma ainda continua nas trevas? Aquilo me deu uma dor assim, eu fiquei em silêncio, baixei a cabeça, não respondi nada. Ele tornou a perguntar: Senhor Antônio, a sua alma ainda continua nas trevas? Eu digo: Seu Telmo, continua nas trevas. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí ele disse: pois é, senhor Antônio, aquele povo lá no deserto, que foram mordidos por aquela serpente, eles não podiam fazer nada. Eles estavam envenenados, caídos lá no deserto. Mas era só olhar para aquela serpente de metal e ficava vivo. Aí a fábrica apitou a segunda vez, 5 para 1, e ele saiu, limpando as mãos num paninho, foi lá para a sessão dele, e eu fui logo em seguida, deu 1 hora, eu fui para a máquina onde eu trabalhava. Mas fiquei pensando naquele povo lá no deserto envenenado. Coloquei o avental para o trabalho, era muito sujo, muita graxa. E fiquei pensando naquela passagem dos envenenados lá no deserto, em Números capítulo 21. Chegando uns minutos depois ali, que já estava trabalhando, eu fiquei pensando naquela situação daqueles envenenados. E me veio um pensamento assim: mas eu também estou envenenado. Eu cheguei de olhar para minhas mãos, pensei que eu ia ver as minhas mãos inchadas também com aquele veneno. Mas eu também sou envenenado. E me lembrei que o Senhor Jesus Cristo disse nesse versículo que nós lemos em João capítulo 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse momento me veio um pensamento: mas olha ali o remédio. E naquele meio tempo já me veio no pensamento que quando a serpente enganou a Eva lá no jardim, foi como uma picada, nós tudo ficamos envenenados, mas olha ali o remédio. E um gozo e uma alegria tão profunda tomou conta de mim que eu desliguei aquela máquina, não sabia se ia para os meus colegas, me deu vontade de me abraçar neles e dizer: agora eu não vou mais para o inferno, Mas no mesmo tempo eu compreendi: eles vão me chamar de louco, não vão entender. Nesse meio tempo ia passando um senhor lá da Cachoeirinha. Eu não aguentei, já gritei ele: vem cá. Ele veio, o mecânico ia passando, Deus me salvou agora. Mas que descanso, que felicidade, aquele dia 12 de março de 1975, quando eu encontrei o descanso verdadeiro para minha alma. Mas olha, eu estava pensando, uma conferência, o quanto pode ajudar, mesmo o povo de Deus, sem falar, pelo um comportamento, pela uma maneira de se portar numa reunião e numa viagem, em todo lugar. Como pode falar bem alto
e mexer com uma pessoa para buscar primeiro a salvação na sua alma. Que Deus ajude. Eu me sinto constrangido por já ter entrado no horário do outro, nosso amado irmão. Vai me desculpar, mas que esse testemunho sirva. Sempre que alguém vai contar o testemunho, é convidado para contar. O pensamento dos irmãos é que outros aproveitem dessa tão grande salvação, tão simples, tão fácil de entender. Que Deus abençoe a sua palavra. O nosso irmão está bem perdoado. Eu acho que ele tem mais direito de estar aqui do que eu, já que ele foi salvo antes de eu nascer. Só um pensamento. Vamos ler em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Vamos ler mais um versículo no Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E mais um versículo em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Eu tenho pensado um pouco sobre este versículo que se repete 2 vezes nos Provérbios, capítulo 14 e capítulo 16. Um caminho que parece direito ao homem. O caminho da maioria. Mas o seu fim, diz a palavra de Deus, são os caminhos da morte. E eu acho que vale a pena pensar sobre este assunto hoje no fim da nossa conferência. Por quê? A coisa mais fácil para todos nós é seguir o mesmo caminho da multidão. Teria sido muito fácil para seu Pedrinho pensar: não, mas a minha família é desta religião, então eu vou seguir. Que bom que ele tinha uma mente para pensar. Que bom que ele descobriu, está faltando alguma coisa. Que bom que ele reconheceu o fato, eu acho que tem mais nesta vida do que religião vazia. Mas, meu amigo, mais do que isto, que bom que o nosso irmão tinha a coragem de virar as costas para a maioria e procurar o caminho apertado que leva à vida. Precisava de coragem. E qualquer pessoa nos dias de hoje que quer estar no céu, meu amigo, você precisa de coragem, não somente para encarar a verdade, mas escolher como Moisés o caminho, vamos dizer, mais difícil,
o caminho da minoria, mas o caminho certo, que não leva à morte, não leva à morte eterna, mas leva à vida eterna. Mas o perigo é grande. E eu sei que você está prestando atenção. Valorizamos muito isto. Mas eu acho, meu amigo, que várias pessoas vão sair deste salão daqui a pouco para seguir o caminho da maioria. Eu imagino que muitas pessoas em Osório estão bem contentes de serem levadas pela correnteza do mundo. A família vai, os vizinhos vão, os membros da igreja vão, vamos todos juntos. Meu amigo, seria bom se você descobrisse que este caminho que parece ser o caminho certo, já que há tantas pessoas seguindo, este caminho tem um destino terrível, a morte eterna. Será que há um jovem aqui agora, uma pessoa, quem sabe faz anos que você está seguindo o caminho da multidão, quem sabe você vai resolver no seu coração agora, olha, chega. Não quero mais um mundo com todo o seu engano e pecado. Eu quero Cristo como Salvador. A família não vai gostar, talvez. Os colegas de aula, da fábrica, não vão entender. Mas, se for assim, tudo bom. É o destino eterno da sua alma que está na questão. Convém pensar para não ser levado pela correnteza do mundo. Mas se em Provérbios 14 e em capítulo 16 nós temos o pecador levado pelo mundo, eu acho que em João capítulo 3 nós podemos ver o Salvador levantado por amor de nós. Você sabe, meu amigo, que a maioria não tem tempo para Cristo. Este caminho que parece direito, não tem lugar para Cristo naquele caminho. Mas vocês têm notado hoje que há pessoas aqui que valorizam muito uma pessoa. Não é uma religião, não é uma lista de regras e normas. Meu amigo, a salvação da alma vai muito além de tudo isto. É uma pessoa, um Salvador que salva perfeitamente. Um Salvador que pode e quer nos perdoar dos nossos pecados. Um Salvador que estava disposto sair lá do céu e vir para este mundo. Para quê? Ser bem recebido, elogiado por todos? Não. A partir do primeiro dia, a partir da primeira hora, desprezado e rejeitado, e enfim, uma multidão gritando: não queremos que este reine sobre nós. Mas, meu amigo, se você vai estar no céu um dia, você vai ter que apreciar
alguma coisa de Cristo, da sua obra consumada sobre a cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Para muitos é uma história emocionante, talvez. Mas para nós que somos salvos, meu amigo, Cristo, a sua obra, a sua morte, o seu sangue derramado é a chave única que abre a porta do céu e deixa pecadores perdidos, porém perdoados por Cristo, entrar para estar naquele lugar feliz eternamente. E por isso eu li Efésios capítulo 2 e versículo 13. O pecador levado pela correnteza, o Salvador levantado sobre a cruz. Mas Efésios capítulo 2 e 13 nós temos a ligação. O pecador ligado com Cristo pela fé. O pecador perdido, merecedor do castigo eterno, mas reconhecendo o grande valor da sua morte sobre a cruz, simplesmente deposita a sua fé em Cristo. E naquele momento, uma ligação permanente, eterna, com o Salvador. O que quer dizer isso? Sabe o que significa isso, meu amigo? Significa um lugar perto de Deus eternamente. Significa um lugar no céu para você. Significa uma vida, talvez de dificuldades, talvez de problemas aqui, mas com uma comunhão íntima com Cristo, o Filho de Deus. E a garantia, seja pela morte, seja pela vinda de Cristo, uma entrada abundante no céu. Meus amigos, eu não sei se você tem percebido, mas o que aconteceu com seu Pedrinho em 1974 não foi pouca coisa. Não foi. Você pode perguntar para irmãos e irmãs por aqui hoje: o senhor está salvo? Sim. Senhora, sim. Quando aconteceu lá naquele dia, aquela hora, se formou uma ligação íntima e eterna com Cristo, o Salvador. Então, meu amigo, a nossa reunião vai terminar agora. Seria bom se você saísse desta conferência hoje salvo e com a certeza da sua salvação. É possível. Não precisa esperar até o último dia para ver o que Deus vai fazer. Meu amigo, Deus na sua palavra já nos mostra os dois caminhos. O caminho largo que leva à condenação eterna. O caminho apertado que leva à vida eterna. E você precisa escolher
qual é o caminho que vai seguir. Seria uma grande tragédia se alguém que assistiu esta reunião agora ouvir da boca de um ser humano da grande realidade de paz com Deus, da garantia de estar no céu e da possibilidade de você obter a mesma bênção simplesmente pela fé em Cristo. Você não acha que seria uma grande tragédia para você continuar com a maioria? E enfim, se encontrar abandonado por Deus, perdido eternamente. Se eu fosse você, meu amigo, eu não demoraria mais um segundo. Já que está perdendo o melhor nesta vida, já que está perdendo o melhor que existe agora e eternamente, e Deus oferece para todos, por meio do sangue de Cristo, o pecador que está longe pode chegar perto, pode ser perdoado, salvo por Cristo. Por quê? Uma vez ele foi levantado sobre a cruz e Deus apresenta para você um Salvador que morreu e ressuscitou. E Deus declara na sua palavra que a sua única esperança para a eternidade se encontra exclusivamente em Cristo. Não perde mais tempo. Não procure outra coisa melhor porque não existe. Que hoje você venha a simplesmente depositar a sua fé em Cristo. E a palavra de Deus garante: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, damos-te graças pela grande realidade de salvação pela fé no teu amado Filho. E damos-te graças que há muitas pessoas já salvas aqui conosco. E olhamos para outros amigos e familiares do teu povo que têm visto a realidade desta bênção em outras pessoas, mas ainda estão longe de ti. Pedimos, nosso Deus, a tua misericórdia, que eles também venham a confiar em Cristo para receber esta bênção que vale tanto. Pedimos a tua bênção sobre todos aqui presentes e ao dirigirmos para os nossos lares, que sejamos preservados pelo caminho. E queremos mais uma vez reconhecer a tua boa mão nos alimentos que hão de ser servidos. Reconhecemos a tua fidelidade, o teu cuidado, o teu amor. E queremos te agradecer, esperando a tua bênção. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.